Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 22 de maio de 2023 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Vamos iniciar hoje um novo capítulo, para mim, um dos melhores dessa obra Lázaro Redivivo, porque o título dela é exatamente Caridade. Humberto foi muito feliz na abordagem desse capítulo 19. E nós vamos iniciar tendo a honra de ouvir o professor Valdeir, vamos acompanhar a música Jesus Acalma as Tempestades, da própria autoria do professor Valdeir. Eu, particularmente, disse a ele que ele estava muito bem inspirado, porque essa música ela vem de um coração que está em plena tempestade. Então, eu acho que em cada letra aqui ele foi muito bem inspirado e colocou realmente o seu coração. Então, vamos ouvir a música Jesus Acalma as Tempestades, vamos acompanhar e logo depois vamos fazer a nossa prece de gratidão. Jesus, acalma as tuas tempestades. Ele sabe, ele vê, pois vivencia com você. No mesmo barco, as nossas lutas existenciais. Jesus, acalma as tuas tempestades. Ele sabe, ele vê, pois vivencia com você. No mesmo bar, as nossas lutas existenciais. E quando as ondas das vicissitudes ameaçarem o teu barco naufragar, e quando as ondas das inquietudes sacudirem o teu refúgio existencial, agiganta tua fé, abre o sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Agiganta a tua fé, abre o sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Jesus, acalma as tuas tempestades. Ele sabe, ele vê, pois vivencia com você. No mesmo barco, as nossas lutas
existenciais. E quando as nuvens das dificuldades ameaçarem o teu barco naufragar, e quando as ondas das inquietudes sacudirem o teu refúgio existencial, agiganta a tua fé, abre o sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Agiganta a tua fé, abre o sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? De que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus. Estar contigo, divino amigo, nos conforta, nos fortalece, nos dá coragem, nos traz paz. Que nessa noite, amor de nossa vida, em que iremos estudar o tema caridade, que o nosso irmão Humberto de Campos irá comentar, que o nosso terreno possa ser movimentado pela fé, para que a semente, através da chuva da esperança, possa germinar nesse coração que há tantos séculos, Senhor, nosso coração, endurecido pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, teima em não aceitar o teu evangelho. Que os bons espíritos que aqui se encontram possam nos inspirar, nos conduzir, pois é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, que assim seja. Muito bonito, professor, a música. Agiganta a tua fé, abre o sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus, né, professor? Muito bonito, muito bom. Então, hoje nós iremos iniciar o capítulo que vai nos falar sobre a caridade. E nós vamos iniciar, tenho aqui a ajuda das nossas queridas amigas Aramita e Carla, e vamos falar um pouco, para preparar o ambiente, sobre a Inquisição, a Revolução Francesa, tá? E é interessante a forma que o senhor Humberto de Campos vem nos trazendo a caridade, e ele faz esse movimento na história da humanidade, em que muitos movimentos em nome da igreja, em nome do bem, fizeram um verdadeiro massacre. E usando o nome de Deus, usando o termo caridade. Então, que Jesus nos conduza. Capítulo 19. Em todos os tempos, diz o nosso Humberto de Campos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Exército não é nenhum nem dois. É uma multidão. Todavia,
poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. Então vamos falar dos nós espíritas. Então a gente vincula a palavra caridade de uma forma muito superficial. Então a gente diz, tem que fazer a caridade. E a gente coloca essa caridade superficial, inclusive, acima de qualquer estudo. Então a gente costuma dizer dentro do movimento espírita, olha, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. E a pessoa está achando que a salvação dela é esse trabalho intitulado de caridade, que nós rotulamos dentro do centro espírita. Então, dentro do centro espírita, a caridade é dar sopa, dar roupa, dar rancho. Nós nos limitamos a essa caridade material, limitada, jogamos os trabalhadores nesse tipo de atividade. O trabalhador às vezes fica ali alguns anos. Quando a dificuldade da vida bate na porta desse trabalhador, ele não sabe lidar com a dor. Aí ele se desespera, ele se revolta, ele entra em depressão, alguns cometem até o suicídio. E aí a gente diz, será que foi caridade quando nós exigimos do trabalhador algo que ele ainda não tinha condições de dar? Será se foi caridade quando nós falamos ao trabalhador, você tem que parar de estar estudando, você tem que trabalhar. Só está estudando, estudando, estudando. Quem será que eu fui porta-voz de quem quando eu falei isso? Então, a gente começa aqui a pensar numa caridade, mas uma caridade moral, que ela é muito maior do que a material. Ela é muito maior. Então, incentivar alguém a permanecer no estudo sério da doutrina espírita, isso é caridade moral. Isso é caridade moral. Ele vai aqui abordar 2 pontos assim, que é tão interessante a linha de raciocínio do seu Humberto, porque ele pega a caridade pseudo-religiosa e a caridade pseudo-política. Por isso é que ele pegou a Inquisição e pegou a Revolução Francesa. Há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. Então, às vezes você vai para o centro espírita, você vai fazer a caridade, você vai barganhar. Diz, eu estou ganhando bônus hora, hein? Estou garantindo meu pedacinho no nosso lar. A pessoa não tem muita noção do que ela está fazendo. Ainda não conseguiu entender. E agora ele vai entrar na história. Torquemada. Acho que estudamos ele no A Caminho da Luz. Torquemada. Tomás Torquemada. Ele nasceu em 1420 e desencarnou em 1498. Olha bem o período. Ele foi o inquisidor geral. Lançou a campanha contra judeus e muçulmanos. Aí eu digo, eu vou pesquisar um pouquinho sobre os muçulmanos. Mas ele é o inquisidor geral da Espanha. Da Espanha. Porque nesse período aqui foi aonde a Inquisição tomou o maior corpo, foi na Espanha e Portugal. Porque nós sabemos que foi na Europa e na América. Mas teve um período que ela tomou uma força muito maior, Portugal e Espanha, a Inquisição. E ele lançou essa campanha contra judeus e muçulmanos. Vamos conhecer um pouquinho do que é o muçulmano, porque a gente tem uma certa dificuldade. Mas eu fiz umas anotações. Islã ou islamismo, é uma religião abraâmica, ou seja, de Abraão, descendente de Abraão,
monoteísta, acreditando na existência só de um Deus, centrada no Alcorão, e a gente sabe que o Alcorão é o livro de Maomé, lembra que ele diz ter recebido do anjo Gabriel, e nos ensinamentos de Maomé. Aí você pega, tia, Maomé, então vamos pegar aí um pouquinho, o ano de nascimento de Maomé. Ele nasceu em 571, Maomé é tido como um profeta, o último profeta. 571, já da era cristã, e desencarnou em 632. Agora, olha o que é interessante. Os adeptos do Islã, chamados de muçulmanos. Então, quando você fala, é interessante, Islã ou islamismo é uma religião abraâmica, ou seja, de origem de Abraão. Monoteísta, centrada no Alcorão e nos ensinamentos que Maomé deixou. Os adeptos do Islã, chamados de muçulmanos, por exemplo, nós somos cristãos e somos chamados de o quê? Grande parte o quê? Por exemplo, nós somos cristãos espíritas, tem os cristãos católicos, tem os cristãos evangélicos, não é isso? Eles são chamados de muçulmanos. Totalizam aproximadamente, olha a quantidade, 1,9 bilhões de pessoas em todo o mundo. E são a segunda maior população religiosa do mundo depois dos cristãos. E tem uma estimativa que eles vão passar os cristãos, porque é a religião que mais cresce no mundo, é a muçulmana. Olha aí o que a Mita está trazendo para a gente. Aí eu digo, qual é a população do nosso mundo hoje? 7,888 bilhões de pessoas. Então vamos colocar aí aproximadamente 8 bilhões. 2 bilhões são de muçulmanos. Agora você imagina o que é o inquisidor, o Torquemada, iniciar uma perseguição aos muçulmanos. Olha a quantidade de gente. Quando eu me deparei com isso, eu digo, deixa eu ver a quantidade de muçulmanos no nosso planeta. Então é muito grande. Depois dos cristãos, é a segunda maior. E diz a Mita que há uma pesquisa, né, Mita, aí já de que poderá passar os cristãos. Só um adendo para dizer que o Torquemada ele foi inquisidor durante 15 anos. E o número de execuções durante esses 15 anos dele é cerca de 2.200. Em 15 anos, 2.200? Eu acredito que ainda é pouco, né, Aramita? Isso deve ter Não, rolado. 2.200 execuções sumárias com morte, que é fogueira, que é tudo. Fora os que foram desapropriados, que foram aquelas penas leves, sabe? Chicotadas, prisões. Pessoas cegas, né? Pessoas que sofreram ali realmente torturas que chegaram a perder mãos, pés, os olhos. 2.200 pessoas. Isso só ele, né? Porque quando a gente vai estudar o livro Renúncia, a gente está ali vivendo ainda o finalzinho de uma Inquisição. E quando a gente vai estudar agora, nós vamos iniciar o estudo da obra Memória do Suicida, nós vamos deparar lá com alguns inquisidores. É muito triste. E aí vamos lá falar da Santa Inquisição. Imagina, depois virou Santo Ofício. Santa Inquisição foi um movimento político-religioso que ocorreu entre os séculos XII ao XVIII. Gente, nós estamos falando de 500 anos. São séculos. Você para pensar nisso? Séculos 12, 1100 e um pouquinho, até o século 18. Então são 600. Quase 600, né, Aramita? Na Europa e nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar
as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo. A gente bem conhece a história de Galileu Galilei. A Santa Inquisição ditava as regras de tudo, inclusive da ciência. Não podia discordar com nada. Ela foi criada, gente, em 1233 pelo Papa Gregório IX. Eu não sei se o Gregório que aparece no Libertação é ele, né? A gente ficou ali numa interrogação, né? Porque tem um Gregório no livro Libertação. Então, foi esse Gregório IX que iniciou, que criou a Inquisição. Ele foi extinto, né, já o Tribunal do Santo Ofício, em 1821 por força da lei. Foi quando acabou, 1821. Então imagina aí, 1233 até 1821. Mais de 600, né, Aramita? Por força da lei. Então nós temos aí muito tempo. Muito tempo. Então, quantas mortes? Quando a gente fala assim, 600 anos, muitos de nós estamos envolvidos na Inquisição. Talvez muitos de nós fomos inquisidores. Graças a Deus que a gente não lembra. Mas às vezes a gente traz o inquisidor muito vivo dentro da gente. Tudo que a gente vai fazer é ferro e fogo. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai para cima, a gente agride, a gente humilha, a gente exclui. Isso é um pouco ainda do que a gente traz. Às vezes a gente tem vontade de mandar matar, para eliminar a pessoa, para a pessoa não atrapalhar. Às vezes a gente tem ódio de quem contraria uma ideia nossa, ao ponto da gente abandonar uma atividade, porque foi contrariada uma ideia nossa. É o inquisidor. Porque ninguém podia contrariar o inquisidor. Ele mandava matar. Às vezes a criatura passou tantos séculos, imagina, nós estamos falando de 6 séculos. Será que em 6 séculos nós não vivemos essa experiência na Europa? E aí você traz aquele inquisidor ainda dentro de você. Aquela pessoa que é rígida demais, dura demais. Então, olha só, o Torquemada, organizando os serviços da Inquisição, dizia-se portador da divina virtude. A caminho de terríveis suplícios, os condenados eram compelidos a agradecer aos verdugos. O cidadão ia matá-lo, torturá-lo, e antes disso ele tinha que agradecer ao verdugo. Eles eram obrigados a isso. Muitos deles, em plena fogueira ou atados ao martírio da roda. A nossa irmã Lígia, que é responsável pela edição, ela vai colocar aí a imagem para você ver no slide. Dê uma olhadinha, porque às vezes a gente só escuta o estudo, mas nesse momento olhe para o slide para você ver o que era estar atados ao martírio da roda. A roda de despedaçamento, conhecida também como a roda de Santa Catarina ou apenas a roda. Era um instrumento de tortura utilizado para executar penas capitais desde a antiguidade clássica até o início da modernidade, principalmente em execuções públicas, nas quais o condenado era preso à roda e tinha os seus ossos quebrados com massas e martelos, até a morte. Ao martírio da roda, acicatados, pela flagelação da carne. Esse acicata aí, aquele ferro pontiagudo, Eram obrigados a louvar, cantar, gente, de mãos postas, a bondade dos inquisidores que os ordenava morrer. Essa caridade religiosa
era irmã da caridade filosófica da Revolução Francesa. Caridade filosófica. Vamos conhecer um pouquinho a Revolução Francesa? Trouxe aqui um material pequenininho, e aí as meninas que a gente estudou tanto a Revolução Francesa no livro A Caminho da Luz, que vocês lembrarem, ajuda aqui a tia. Revolução Francesa foi um período entre 1789 e 1799, exatamente o que? 10 anos. 10 anos. Paris, França. E aí tinha a bandeira, né, Aramita? Liberdade, igualdade, fraternidade. Propósito dessa... E é interessante, quando a gente pesquisou bastante na época, no livro A Caminho da Luz, você pode aprofundar, nós temos um estudo muito bom realizado lá por essa equipe, EOS. Tudo começou por conta do aumento do trigo, em que dentro dos palácios, né, os seus reis e rainhas viviam com os excessos e o povo morrendo de fome. Foram 10 anos. E o que eles queriam? A bandeira era liberdade, igualdade e fraternidade. Qual era o propósito? Abolição e substituição da monarquia, tanto é que rei e rainha foram presos. Aristocracia e da igreja por uma república democrática secular radical, que por sua vez tornou-se mais autoritária, militarista e baseada na propriedade. Ou seja, estava ruim e ficou pior ainda. É impressionante, você luta pelo ideal. Quando você alcança esse ideal, você sente o sabor do poder e aí você se perde. Isso tem acontecido há milênios. Manter a fidelidade é para poucos. Essa caridade religiosa era irmã da caridade filosófica da Revolução Francesa. E quando a gente fala em revolução, quando a gente fala em 10 anos, é 10 anos de morte. 10 anos de tortura. 10 anos de guerra. A guilhotina funcionou em Paris. Muito tempo. Cortando cabeças de homens e mulheres em nome da renovação espiritual da política administrativa. Para melhorar, temos que matar. Engrandeciam-se verbalmente os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. Compunham-se hinos de glorificação do grande ser. E erguiam-se altares a Deus a razão. E para que se fizesse o reajustamento dos princípios humanitários do mundo, a navalha decepava a cabeça do próximo. Os líderes revolucionários, belos idealistas talvez, pugnavam, combatiam também pela evolução da arte de matar. Em França, a forca e o machado eram excessivamente antigos. Convinha um processo mais rápido, mais eficiente. E, em nome da caridade renovadora, procurou-se a colaboração de um professor de anatomia da Faculdade de Medicina de Paris, o médico Joseph Ignace Guillotin. Médico e político francês, nascido em 1738 e desencarnou em 1814. Defendeu o princípio do suplício único e fez adotar um instrumento batizado com seu sobrenome, guilhotina. Até hoje se bate. Porque antes, como ela disse, e aqui o Humberto de Campos fala, as execuções eram na forca e no machado. E na forca você demora mais para morrer, e no machado você pode errar, e aí é um suplício para a pessoa. Na realidade, não foi ele que inventou a guilhotina, ele deu uso à guilhotina. Por isso que ficou com o nome dele, porque ele, vamos dizer assim, ele aperfeiçoou.
E ele propôs em outubro de 1789, ou seja, já estava tendo execuções uma atrás da outra. Ele disse, gente, esse método é bárbaro, é horrível, né? Se rejuntar em praça pública para ver isso. Aí, por isso que ele diz, essa caridade para matar mais rápido. E ele era professor de anatomia de Faculdade de Medicina de Paris. O médico Joseph Inácio Guillotin. A nossa querida amiga Lígia vai colocar a foto dele, se necessário, tá, Lígia? Que lembrou aos políticos a adoção da navalha de decapitar. Por isso ele usou o termo lembrou. Já conhecida, aliás, dos italianos. Na base colocar-se-ia um cesto que recolhesse piedosamente a cabeça em sangue dos condenados à morte. E ele estava achando que isso era um gesto de caridade, né? Amenizar, acelerar. Quantos de nós, em nome da pseudo-caridade, a gente não mata moralmente muita gente? Desde tempos imemoriais, abusa-se do conceito de virtude na prática de inomináveis desvarios. Os imperadores romanos, por exemplo, determinavam o suplício dos cristãos em nome da caridade política. Estavam fazendo um bem. E, ainda hoje, em nome dela, em todos os países, por vezes, surgem medidas que clamam aos céus. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Vamos falar isso aqui. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que suja a porta, para significar a posse da virtude sublime de quem está doando. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo. Por isso que ele coloca, ele diz, é por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Antes de tudo, antes de qualquer movimento, compreensão. Compreender o outro. Isso é fácil? O que é mais fácil? Eu dar R$50 ou eu compreender o outro? Tem coisa mais difícil do que compreender o outro? Porque para compreender o outro, eu preciso fazer o movimento de me colocar no lugar do outro. Eu preciso me colocar numa situação de ouvir o outro. Eu preciso colocar numa situação de me calar para compreender. Porque para eu compreender, eu tenho que ouvir. E às vezes a gente não quer ouvir. A gente não tem paciência para ouvir. Por isso que ele diz, não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo. Não basta entregar o dinheiro que suja a tua porta, para significar a posse da virtude sublime. O fato de você fazer isso, entregar o dinheiro, isso já te dá a posse da virtude sublime. Não basta. É preciso entender-lhe a necessidade. Entender-lhe a necessidade. Vamos lá, vou procurar saber, vou conversar, vou ouvir. A gente quer fazer isso, não? A gente quer dar e ampará-lo com amor. Ou seja, ele fala de um movimento, não um movimento material, mas ele fala de um movimento moral. Desembaraçar-se dos aflitos, que é o que a gente quer, se libertar o mais rápido possível, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. E aí a gente vê aqui a necessidade material, mas vamos ver a necessidade moral? Quantas vezes as pessoas se aproximam da gente querendo conversar, querendo falar um pouco das suas dores, e a gente corta e diz, minha filha, é assim mesmo, coloque o espiritismo em sua vida, viva o espiritismo, né? E não deixa a pessoa falar nada. Porque a gente não tem
paciência. A gente não quer ouvir. A gente dá a migalha do dinheiro dizendo assim: tudo passa. Aguenta firme. Não adianta reclamar. KKK. Porque no fundo a gente não quer ouvir. Então, quantas vezes a gente não se vê nessa situação de não ter paciência para ouvir nada? Aí a gente acelera, bora. E se essa pessoa mandar um áudio pra gente, a gente ainda põe na velocidade 2. Porque a gente não tem mais paciência. E responde com: tá bom. Ok. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo. É livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Absoluta ausência de iluminação. Nem quem veio e nem quem está dando não tem. Absoluta ausência de iluminação espiritual. O ato de você ter dado dinheiro ou ter dado uma palavra curta e grossa, que não deixa de ser grossa, não tem absolutamente nenhuma iluminação espiritual. Você vê que ele vai trazendo a caridade nesse movimento moral. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano. Aí pronto, quando a gente lê isso aqui, a gente já diz: tem alguém caridoso aqui? Profundamente humano. Profundamente humano. Aí eu lembro quando Jesus se aproximou de Marta e Maria, que elas choravam. Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, Lázaro não teria morrido. E Jesus chora com elas, mesmo sabendo que Lázaro estava dormindo, no processo de catalepsia. Ele chora. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. É a carta de Paulo a Coríntios. Sem amor, eu serei um sino que faz barulho. Só isso. Porque o que a gente tem que entender é que o propósito da caridade, que é o tema, não é aliviar a fome. Não é só isso. O propósito da caridade é desenvolver o amor em mim. Por isso é que ele diz: ser caridoso é ser profundamente humano. Por isso que diz que antes de nós nos tornarmos em anjos, nós temos que nos tornarmos humanos. Sermos humanos. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social. Pode transformar-se em benfeitor dos famintos, alimenta a multidão, mas terá de iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil, porque o propósito da caridade é desenvolver o amor em mim, eu, ser humano, que estou fazendo. E se eu sou humano, quando eu estou atendendo o outro, auxiliando, eu também desperto o humano do outro. Quando eu apenas dou e peço para ir embora porque eu não tenho mais paciência, eu desperto a animosidade no outro, porque eu estou sendo indiferente. E eu estou perdendo a melhor parte do bolo, o recheio desse bolo, que é desenvolver em mim o amor. Então, quando eu faço de forma mecânica, quando eu faço para me livrar, ou quando eu faço para apenas aliviar a minha consciência, eu estou perdendo a melhor parte. É aquilo que diz Nosso Senhor: que a tua mão direita não veja o que a esquerda está dentro, ou que a esquerda não veja o que a direita está dentro. Então, não faça nada com interesses, porque se você faz com interesse, você perdeu a oportunidade de desenvolver o amor.
Por que mãe gosta tanto de filho? Vocês já se questionaram? Quando ele está na barriga, tu gosta do mesmo nível de gostar quando tu já pariu? Quando tu já começou a cuidar? Então, a mãe ama tanto, não é só a que pariu, eu estou falando da mãe, a que cuida, porque até a babá que cuida ama como filho. Quando é uma babá verdadeira. Porque quem cuida, quando a gente cuida, a gente aprende, a gente desenvolve o amor. O ato de cuidar do outro desenvolve o amor dentro da gente. Aí você amava, mas quando você começa a cuidar, você ama muito mais. Então, a única forma de eu desenvolver o que eu vim aprender aqui na Terra, o amor, é quando eu começo a cuidar. É quando eu faço esse movimento aqui, ó, profundamente humano. E é profundamente porque, gente, os animais são animais. Então você não vai ver um gatinho olhando para outro gatinho. Mia aí para mim, conta tudinho que eu tô aqui, eu tenho um dia todo para te ouvir. Não existe isso. É um gato. Você não vai ver o Bob Marley e Simba, de repente tem só um osso. Você não vai ver o Bob Marley dizer: Simba, vamos dividir esse osso, um pedaço para ti, um pedaço para mim? Não, eles vão brigar por causa do osso. E o mais forte é que vai ficar com o osso. Isso não tem nada a ver com o humano. Isso tem a ver com o animal. Por isso é que ele usou o termo profundamente humano. Ou seja, não tem nada de animal. Fortuna no campo da assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Então, a função, a utilidade da caridade é desenvolver o amor dentro de mim. Ponto. Se eu fiz a caridade e não desenvolvi o amor dentro de mim, a caridade foi útil? Não foi. Eu terei que recomeçar novamente. O que a gente tem aprendido? Gente, não existe preferidos de Deus. E nem existe filhos que Deus abandonou. O que existe são filhos vivendo experiências específicas para a sua evolução. Se numa encarnação tu nasce com os excessos financeiros, em que você terá que administrar grandes verbas, é por isso que o nosso Senhor diz: faça o bem com o... eu não me lembro muito bem da frase, mas você conquiste amigos, vamos angariar amigos com a iniquidade. Por que iniquidade? Com as posses da iniquidade. Porque é como se fosse assim, não tem aquele assim, como é que tu faz caridade com o chapéu do outro? Você não tem um ditado desse? Você está fazendo caridade, mas o chapéu não é teu. Mas nenhum chapéu é nosso. Porque o bem que eu tenho também não é meu, é de Deus. Então eu vou angariar amigos com os tesouros de Deus, com o empréstimo de Deus. Então, quando nós somos inseridos em uma condição social, quando nós nascemos em uma condição social, Deus está dizendo bem assim para ti, ó, nota de rodapé. Conceição, você precisa desenvolver o amor dentro de ti. Você precisa fazer a caridade. Eu vou lhe dar todos os recursos para isso. Aí, PS, vê se não usa só em teu benefício. PS2, diz a Carla. Aí é onde eu te coloquei. Entendeu? É isso. Então, na verdade, o papai, ele sabe da minha necessidade e ele está dando todos os instrumentos necessários para que eu possa fazer o que eu devo fazer. E aqui ele já deixou bem claro, é sair distribuindo dinheiro? Não. É ser bastante humano. Foi bom? Eu quero digerir esse capítulo caridade assim, refletindo realmente bastante para a gente pensar no que temos feito da nossa vida. Antes de orarmos em agradecimento,
Vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, vamos falar dos nós espíritas. Então, a gente vincula a palavra caridade de uma forma muito superficial. Então, a gente diz, tem que fazer a caridade. E a gente coloca essa caridade superficial, inclusive, acima de qualquer estudo. Então, a gente costuma dizer dentro do movimento espírita, olha, você tem que trabalhar. E a pessoa está achando que a salvação dela é esse trabalho intitulado de caridade, que nós rotulamos dentro do centro espírita. Então, dentro do centro espírita, a caridade é dar sopa, dar roupa. Nós nos limitamos a essa caridade material, limitada. Jogamos os trabalhadores nesse tipo de atividade. O trabalhador, às vezes, fica ali alguns anos. Quando a dificuldade da vida bate na porta desse trabalhador, ele não sabe lidar com a dor. Aí ele se desespera, ele se revolta, ele entra em depressão, alguns cometem até o suicídio. E aí a gente diz, será que foi caridade quando nós exigimos do trabalhador algo que ele ainda não tinha condições de dar? Será se foi caridade quando nós falamos ao trabalhador, você tem que parar de estar estudando, você tem que trabalhar. Então a gente começa aqui a pensar numa caridade, mas uma caridade moral, que ela é muito maior do que a material. Ela é muito maior. Então, incentivar alguém a permanecer no estudo sério da doutrina espírita, isso é caridade moral. Às vezes você vai para o centro espírita, você vai fazer a caridade, você vai barganhar. Diz, eu estou ganhando bônus hora, hein? Estou garantindo meu pedacinho no nosso lar. A pessoa não tem muita noção do que ela está fazendo. Ainda não conseguiu entender. Muitos de nós estamos envolvidos na Inquisição. Talvez muitos de nós fomos inquisidores. Graças a Deus que a gente não lembra. Mas às vezes a gente traz o inquisidor muito vivo dentro da gente. Tudo que a gente vai fazer é ferro e fogo. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai para cima, a gente agride, a gente humilha. A gente exclui. Isso é um pouco ainda do que a gente traz. Às vezes a gente tem vontade de mandar matar, para eliminar a pessoa, para a pessoa não atrapalhar. Às vezes a gente tem ódio de quem contraria uma ideia nossa, ao ponto da gente abandonar uma atividade, porque foi contrariada uma ideia nossa. É o inquisidor. Porque ninguém podia contrariar o inquisidor. Ele mandava matar. Às vezes a criatura passou tantos séculos, imagina, nós estamos falando de 6 séculos. Será que em 6 séculos nós não vivemos essa experiência na Europa? E aí você traz aquele inquisidor ainda dentro de você. Aquela pessoa que é rígida demais, dura demais. É impressionante, você luta pelo ideal. Quando você alcança esse ideal, você sente o sabor do poder e aí você se perde. Isso tem acontecido há milênios. Manter a fidelidade é para poucos. Quantos de nós, em nome da pseudo-caridade, a gente não mata moralmente muita gente? Tem coisa mais difícil do que compreender o outro. Porque para compreender o outro, eu preciso fazer o movimento de me colocar no lugar do outro. Eu preciso me colocar numa situação de ouvir o outro. Eu
preciso colocar numa situação de me calar para compreender. Porque para eu compreender, eu tenho que ouvir. E às vezes a gente não quer ouvir, a gente não tem paciência para ouvir. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Antes de tudo, antes de qualquer movimento, compreensão. Compreender o outro. Isso é fácil? O que é mais fácil? É eu dar R$50 ou eu compreender o outro? E aí a gente vê aqui a necessidade material. Mas vamos ver a necessidade moral? Quantas vezes as pessoas se aproximam da gente querendo conversar, querendo falar um pouco das suas dores, e a gente corta e diz: minha filha, é assim mesmo, coloque o espiritismo em sua vida, viva o espiritismo, né? E não deixa a pessoa falar nada. Porque a gente não tem paciência. A gente não quer ouvir. A gente dá a migalha do dinheiro dizendo assim: tudo passa. Aguenta firme. Não adianta reclamar. Porque no fundo a gente não quer ouvir. Porque o que a gente tem que entender é que o propósito da caridade, que é o tema, não é aliviar a fome. Não é só isso. O propósito da caridade é desenvolver o amor em mim. O propósito da caridade é desenvolver o amor em mim. Eu, ser humano, que estou fazendo. E se eu sou humano, quando eu estou atendendo o outro, auxiliando, eu também desperto o humano do outro. Quando eu apenas dou e peço para ir embora porque eu não tenho mais paciência, eu desperto a animosidade no outro, porque eu estou sendo indiferente. E eu estou perdendo a melhor parte do bolo, o recheio desse bolo, que é desenvolver em mim o amor. Então, quando eu faço de forma mecânica, quando eu faço para me livrar, ou quando eu faço para apenas aliviar a minha consciência, eu estou perdendo a melhor parte. É aquilo que diz Nosso Senhor: que a tua mão direita não veja o que a esquerda está dentro, ou que a esquerda não veja o que a direita está dentro. Então, não faça nada com interesses, porque se você faz com interesse, você perdeu a oportunidade de desenvolver o amor. O ato de cuidar do outro desenvolve o amor dentro da gente. A função, a utilidade da caridade é desenvolver o amor dentro de mim. Ponto. Se eu fiz a caridade e não desenvolvi o amor dentro de mim, a caridade foi útil? Não foi. Eu terei que recomeçar novamente. O que a gente tem aprendido? Gente, não existe preferidos de Deus. E nem existe filhos que Deus abandonou. O que existe são filhos vivendo experiências específicas para a sua evolução. Porque o bem que eu tenho também não é meu, é de Deus. Então eu vou angariar amigos com os tesouros de Deus, com o empréstimo de Deus. Então, quando nós somos inseridos em uma condição social, quando nós nascemos em uma condição social, Deus está dizendo bem assim para ti, ó, nota de rodapé: Conceição, você precisa desenvolver o amor dentro de ti. Você precisa fazer a caridade. Eu vou lhe dar todos os recursos para isso. Aí, PS, vê se não usa só em teu benefício. Então, na verdade, o papai, ele sabe da minha necessidade e ele está dando todos os instrumentos necessários para que eu possa fazer o que eu devo fazer. E aqui ele já deixou bem claro: é sair distribuindo dinheiro? Não. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.